Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula falando sobre o LibreOffice Writer, esse editor de textos importante que a gente tem aqui no pacote LibreOffice. Então, agora nós vamos continuar o estudo dos botões aqui da barra de ferramentas padrão. E o próximo botão que nós vamos estudar é o botão chamado Localizar e Substituir. Acompanhe aí, então, ampliado a imagem do LibreOffice Writer. E é esse botão que eu estou mostrando para vocês aqui da tecla de atalho Ctrl+H. É o botão Localizar e Substituir. Agora, cuida, pessoal, porque existe, deixa eu só mostrar para vocês aqui, em relação ao estudo lá dos menus, quando a gente clica lá no menu Editar, existe uma opção chamada Localizar, que aí a tecla de atalho é o Ctrl F. Mas o Localizar e Substituir, a tecla de atalho é o Ctrl+H. Então só cuida isso, porque esses comandos a gente encontra também através do menu Editar. E no menu Editar fica claro que o Localizar, que só localiza os caracteres ou as palavras ou uma frase no texto, é o Ctrl F. Agora, se eu quiser, além de localizar, também substituir o que eu localizei por outro texto, aí é o Ctrl+H, esse é o comando localizar e substituir que a gente vai estudar agora, certo? Então é importante saber essa diferenciação aí. Vamos lá. Qual é a grande ideia do botão localizar e substituir? É ter a capacidade de localizar determinados textos no documento e tentar substituir por outros textos. Vamos fazer um exemplo prático. Eu vou clicar aqui no localizar e substituir, vou pedir para ele localizar aqui curso e vou digitar curso todo em letras minúsculas. E vou pedir para substituir por aula, Agora olha um detalhe, não está marcado por padrão a opção diferenciar maiúsculas de minúsculas. Isso significa dizer que ele vai localizar curso independente se curso está digitado em letras minúsculas ou maiúsculas. Porque se tivesse marcado aqui a opção diferenciar maiúsculas de minúsculas, aí ele só localizaria curso quando estivesse todo em letras minúsculas como eu digitei. Porque aí ele levaria em conta a diferença entre essas letras maiúsculas e minúsculas. Mas eu vou desmarcar para deixar o padrão. Então eu já sei que nesse meu exemplo ele não vai tomar como padrão a diferença se o texto está em letras minúsculas ou maiúsculas. Mesmo que eu tenha digitado todo em minúsculas, ele vai conseguir localizar também curso quando aparecer em maiúsculas. Outra informação importante aqui é a questão da marcação da opção somente palavras inteiras. Essa opção aqui, ela está desmarcada. Estando desmarcada, quer dizer que ele vai conseguir encontrar curso quando o curso não for somente palavra inteira, mas também quando o curso estiver dentro de outra palavra. Por exemplo, vamos imaginar a palavra cursos, com S no final, e aqui eu digitei só curso, sem S. Como está desmarcado somente palavras inteiras, ele vai conseguir localizar curso dentro da palavra cursos. Outra dica, a palavra concursos, dentro dela tem o texto curso. Então, se eu pedir para localizar, ele vai sim conseguir localizar curso dentro da palavra concursos, porque está desmarcado somente palavras inteiras. Agora, se tivesse marcado essa opção, ele só localizaria curso quando curso de fato fosse uma palavra inteira, e não localizaria curso dentro da palavra cursos e também não localizaria curso dentro da palavra concursos, por exemplo. Então vamos desmarcar para deixar o padrão. E aí eu estou pedindo para substituir por aulas, né? Se eu pedir aqui para localizar todos, ali eu tenho um texto, observa. Se eu pedir para localizar todos, ele marca tudo que ele localizou aqui. Olha lá, curso dentro da palavra cursos, dentro da palavra concursos, o curso como palavra inteira ele também localiza. Localiza curso dentro da palavra concursos que está ali e também curso como palavra inteira. E percebe, não importa se está em letras maiúsculas ou minúsculas, ele conseguiu localizar curso, porque ele não está diferenciando maiúsculas e minúsculas e também não está localizando somente quando é palavra inteira, mas também quando é palavra inteira. Ele consegue localizar curso tanto como palavra inteira, como também curso dentro da palavra cursos e dentro das palavras concursos, como eu mostrei aqui. Agora, se eu pedir para, depois de localizar todos, se eu marcar a opção substituir, ou ainda substituir todos, aí onde ele localizou curso aqui, ele vai substituir por aula. Vamos ver como é que fica, justamente porque eu marquei ali, ó, só para constar, que eu marquei a opção curso, substituir por aula. Então agora eu vou pedir para substituir todos. Vamos ver o que acontece agora aqui no nosso documento.
Percebe, pessoal, que onde estava escrito curso ficou aula, ali era cursos, ficou aulas, ali era concursos, ficou conaulas, porque na parte que tinha curso, ele automaticamente substituiu por aula. E depois ali onde tinha curso ficou aula, onde tinha concursos ficou conaulas e onde tinha curso ficou aula também. Isso porque eu pedi para localizar e substituir tudo que tinha curso, substituir, acabei colocando lá naquele momento, substituir por aula, né? Aí foi o resultado que ele acabou me dando ali. Eu vou desfazer para voltar ao estado anterior, vamos voltar como estava antes, e agora vamos imaginar que eu quero marcar a opção palavras inteiras. Vamos ver como é que ficaria. Vou clicar de novo no localizar e substituir. Novamente eu vou pedir para localizar curso e substituir por aula. E agora eu vou pedir aqui, pessoal, não só para marcar não vou pedir para marcar diferenciar maiúsculas e minúsculas, mas vou pedir para marcar aqui somente palavras inteiras. Então, vou marcar essa opção somente palavras inteiras. Isso significa dizer que ele só vai localizar curso agora quando de fato o curso for palavra inteira. Observa quando eu clicar aqui em localizar todos. Eu vou mostrar para vocês na imagem ali. Percebe que ele conseguiu localizar curso dentro da palavra cursos? Não. Concurso dentro da palavra concursos? Não. Mas ele conseguiu localizar curso quando era somente palavra inteira, tá aqui, ó. E não localizou esse curso dentro da palavra concursos aqui. Mas localizou de novo o curso quando é somente palavras inteiras. Isso porque eu marquei essa opção somente palavras inteiras. Então agora, se eu pedir para substituir todos, olha lá como é que ficou o resultado. Ficou cursos normal, concursos normal, mas onde tinha só curso como palavra inteira, ele substituiu por aula. Onde tinha curso dentro da palavra concurso, ele não substituiu, porque eu pedi palavra inteira, e aqui também tinha curso como palavra inteira, que ele também substituiu por aula. Então essa é a opção. Vamos desmarcar de novo, desmarquei tudo de novo, voltei ao estado anterior. Agora eu vou clicar novamente no botão localizar e substituir, e agora vou desmarcar o somente palavras inteiras, e vou marcar a opção diferenciar maiúsculas de minúsculas. E também vou digitar aqui aula. Isso significa dizer que agora eu quero que ele só localize curso quando curso for de fato todo em letras minúsculas. E como eu desmarquei aqui somente palavras inteiras, poderia deixar marcado também, mas desmarquei, não importa se esse curso apareça dentro de uma outra palavra ou não, mas ele só vai localizar curso quando o curso for em letra minúscula, porque agora eu estou diferenciando letras maiúsculas e minúsculas. E aí, como eu digitei curso todo em letras minúsculas, ele só vai localizar curso quando for em letra minúscula, mas vai conseguir localizar dentro de outras palavras também. Então agora eu vou pedir para localizar, vamos ver como é que vai ficar a historinha quando eu pedir para localizar todos aqui, ó. Vamos ver como é que ficou o resultado lá, ó. Ele localizou curso dentro da palavra cursos? Não, porque aqui tinha um C maiúsculo e tem que ser curso todo em minúsculo como eu digitei. Localizou curso dentro de concursos? Não, porque aqui está tudo em maiúsculo curso. Mas localizou aqui, ó, curso, quando estava todo em letras minúsculas, que é como eu digitei. E localizou curso dentro de concursos aqui, porque aqui também curso estava todo em letras minúsculas, mas não localizou esse curso, que estava todo em letras maiúsculas. Então agora, se eu pedir para substituir, que é o que eu vou pedir, percebe que ele substituiu curso por aula, e aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, eu pedi para substituir um por um, vamos pedir para substituir o outro também. Aí, ó, substituiu curso por aula, e substituiu também aquele curso dentro de concursos por conaulas, agora ficou. É isso, pessoal, essas são as funções do comando localizar e substituir, que além de localizar, também permite substituir por outras palavras, por outros textos aí no documento, certo? Eu vou desfazer a operação para voltar como estava antes, porque aproveitando o gancho aqui do que a gente está comentando, deixa eu deslocar um pouquinho o texto aqui para vocês enxergarem o nosso menu editar. Então vamos colocar aqui a imagem. Agora lembra aqui, pessoal, um detalhe importante que eu falava antes. Quando a gente clica no menu editar, é muito importante saber que localizar e substituir era o Ctrl H que eu acabei de explicar. Mas é importante também saber que nós temos ali dentro o localizar, que é o Ctrl F. E aí, qual é a diferença do localizar? Que quando eu clico no localizar, aí ele vai permitir apenas localizar o texto e não substituir. Vamos mostrar isso passo a passo agora. Eu vou deixar a imagem mais aberta ali para que vocês possam enxergar como um todo, certo? Então, deixa eu mostrar ali para vocês. Tá aí a imagem do meu LibreOffice aparecendo como um todo. Eu vou clicar aqui no menu editar.
Vou escolher a opção localizar e quando eu escolho a opção localizar, aqui embaixo, acima da barra de status, aparece aqui a opção localizar para digitar o texto que eu desejo localizar. Eu vou clicar aqui embaixo e vou digitar o texto curso. Observa, vamos digitar ali então o texto curso. E agora vamos pedir para localizar todos. Eu poderia aqui localizar anterior, localizar próximo, mas vou pedir para localizar todos. E aí percebe que localizar, de fato, conseguiu localizar curso, tanto como palavra inteira, também como curso dentro de outras palavras. Mas a diferença é que aqui foi apenas localizar, aqui não foi para substituir. Portanto, é importante saber que o comando localizar do menu editar não é a mesma coisa do que o localizar e substituir. As teclas de atalho são diferentes e a função dele é apenas localizar o texto dentro desse documento, como aí eu acabei mostrando na prática, certo? Então, informação importante aí quando a gente usa o LibreOffice Writer. Ok, pessoal, vamos progredir aqui, vamos continuar falando de outros botões importantes. Ao lado aqui do nosso botão localizar e substituir, nós vamos encontrar o botão chamado verificar ortografia e gramática, da tecla de atalho F7. Que pode ser encontrado também quando nós clicamos aqui no menu ferramentas, o nome dele descreve ortografia e gramática e a tecla de atalho, como vocês sabem, acabei de indicar, é o F7. O que faz esse botão chamado ortografia e gramática ou a opção do menu ferramentas ortografia e gramática, né? Essa opção permite ao usuário realizar uma verificação ortográfica e gramatical no texto e promover substituições quando necessário. Eu vou fazer aqui um determinado texto com a ortografia incorreta, certo? Então vamos fazer aqui, eu vou digitar a princípio impressora aqui e vamos digitar curso com cedilha. Percebe? Acabei de digitar ali curso com cedilha. Achei meio estranho, né, esse curso com cedilha. Então eu vou clicar aqui agora no botão chamado verificar ortografia e gramática. Percebe que automaticamente, quando eu cliquei nesse botão ortografia e gramática, apareceu aqui, não consta do dicionário a palavra curso com cedilha. E aí ele me dá algumas sugestões que eu posso escolher para substituir. Então eu vou escolher aqui nas sugestões curso com S. E aí eu poderia ignorar uma vez. Se eu ignorar uma vez, ele não vai substituir curso com cedilha por curso. Ele vai deixar curso com cedilha mesmo porque eu estou ignorando. Se eu escolher ignorar sempre, se aparecer várias vezes nesse documento a palavra curso com cedilha, ele vai ignorar e não vai trocar para curso com S. Se eu pedir para adicionar ao dicionário, além de não substituir a palavra curso com cedilha por curso com S, ele ainda vai colocar curso com cedilha no dicionário. E aí no futuro, quando eu digitar curso com cedilha, ele não vai mais fazer paradas de verificação, porque ele vai passar a entender que curso com cedilha consta no dicionário. Então aqui é importante só adicionar ao dicionário aquilo que nós temos certeza que está com a ortografia correta. Também podemos escolher corrigir. O corrigir aí sim corrige curso com cedilha pela sugestão, que no meu caso é curso. Posso escolher corrigir tudo, aí todas as palavras que aparecerem curso com cedilha nesse documento, ele automaticamente vai substituir por curso, que é a minha sugestão ali com S, se eu pedir corrigir tudo. E se eu pedir sempre corrigir, ele manda para uma lista de autocorreção, e aí quando eu digitar durante a digitação, quando eu digitar curso com cedilha, ele durante a digitação automaticamente, sem aparecer essa janela, vai substituir por curso com S. Então essas são as opções que nós temos aqui. Eu vou pedir aqui, pessoal, só para corrigir. Cliquei. E aí ele disse, a verificação está completa, eu confirmei essa verificação, vou fechar e vou perceber que aquele curso que estava com cedilha ao lado da impressora, agora de fato ficou com curso com S. Isso é o nosso recurso chamado verificação ou verificar ortografia e gramática, ou simplesmente ortografia e gramática da tecla de atalho F7. Agora, tem um recurso que eu acho bem interessante, pessoal, que é esse verificação ortográfica automática, que quando ele está marcado, quando essa opção está ativada, ele vai colocar uma linha ondulada vermelha, sublinhando palavras que pareçam ser possíveis erros de ortografia. Quer dizer, essa opção da tecla de atalho Shift F7, que significa verificação ortográfica automática, coloca linhas onduladas vermelhas, onde ele encontra possíveis erros de ortografia, quer dizer, onde ele encontra palavras que não constam do dicionário. Outra questão importante sobre ortografia e gramática
é que a qualquer momento eu posso clicar aqui na opção do menu ferramentas chamada idioma e posso alterar qual é o idioma que eu vou utilizar para fazer a verificação ortográfica e gramatical. Tanto o idioma para a seleção, que é o que está selecionado, para o parágrafo, ou também para todo o texto. Então nós podemos sim aqui, entrando no menu ferramentas, na opção idioma, alterar o idioma que ele está utilizando para fazer a verificação ortográfica e gramatical, desde que, é claro, eu tenha o dicionário instalado. Se eu não tenho o dicionário instalado, eu posso fazer consulta aqui onde diz mais dicionários online. E ele vai tentar descobrir dicionários online daquele idioma que eu desejo utilizar. A princípio, claro, vem pré-configurado para uso no idioma português do Brasil, que é o que eu estou utilizando, né? E essa descrição do idioma, né? Alguém poderia me perguntar, professor, mas onde é que aparece essa descrição do idioma que está sendo utilizado, né? Essa descrição do idioma, eu vou mostrar para vocês, aparece aqui na barra de status. Aqui embaixo na barra de status, percebe que aparece a indicação Português Brasil, bem aqui embaixo. Essa é a indicação do idioma que está sendo utilizado para fazer o processo de verificação ortográfica e gramatical dentro desse texto. Bem, vamos continuar com os nossos botões. O próximo botão que nós vamos estudar agora é o botão chamado Alternar Marcas de Formatação. Observa aqui esse botãozinho chamado Alternar Marcas de Formatação da tecla de atalho Ctrl mais F10. Vou repetir, Alternar Marcas de Formatação, simplesmente Marcas de Formatação, que significa, e a tecla de atalho Ctrl F10. Quando nós clicamos aqui, pessoal, deixa eu mostrar para vocês, no menu Exibir, nós encontramos esse botão chamado Marcas de Formatação e a tecla de atalho dele Ctrl F10. Então eu posso fazer isso também através do menu Exibir. Clicando no menu Exibir, então, é importante sempre lembrar, também encontramos a opção Marcas de Formatação, ou pela barra de ferramentas, que é o que eu vou estudar com vocês. Para explicar bem esse botão, eu vou precisar mostrar aqui uma ideia de parágrafos. Isso porque, pessoal, quando a gente fala desse botão, ele é capaz de exibir o que a gente chama de marcas de formatação, que são marcas de espaço, marcas de parágrafo, indicando onde tem uma quebra de parágrafo, onde terminou um parágrafo. Ele também é capaz de exibir o que nós chamamos de caracteres não imprimíveis, que são justamente essas marcas de formatação. Mas por que as provas dizem às vezes, esse botão é capaz de exibir os caracteres não imprimíveis? Porque essas marcas de formatação, por padrão, elas não aparecem na impressão. Então vamos testar na prática. Eu vou fazer aqui um primeiro parágrafo, começando com aulas, e aí vou digitar um texto maluco aqui depois, só para a gente fazer aqui uns 2 parágrafos, certo? Vou botar um ponto final aqui e vou pressionar Enter, que é a quebra de parágrafo. E aí vem a possibilidade de digitar um novo parágrafo aqui, começando com a palavra curso, que eu estou digitando aqui para vocês o meu segundo parágrafo e vou botar um ponto final. Agora acompanha comigo. Quando eu clicar nesse botão chamado Alternar Marcas de Formatação, ou simplesmente Marcas de Formatação, cliquei, percebe que apareceu onde tem um espaço, em cada espaço apareceu ali uma bolinha. Essa bolinha indica que tem um espaço. Se eu clicar ali entre uma palavra e outra e digitar vários espaços, espaço, 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 percebe que para cada espaço ele bota uma bolinha. Isso é uma marca de formatação que não é imprimível, quer dizer que por padrão não aparece na impressão, só aparece na tela. Esse símbolo aqui, similar ao do próprio botão, indica que aqui tem uma quebra de parágrafo. Quer dizer, indica que aqui terminou um determinado parágrafo, terminou o primeiro parágrafo. E que aqui terminou, então, o nosso segundo parágrafo. Então, esse símbolo aqui, que é similar do próprio botão, esse indica quebra de parágrafo, mas que também é uma marca de formatação, considerado um caractere não imprimível, porque, por padrão, ele não aparece na impressão. Então, nós podemos dizer que o botão, que aqui se chama marcas de formatação, permite alternar, por quê? Porque se eu clicar agora de novo nesse botão, desaparecem as marcas de formatação. Observa, clico, aparecem as marcas de formatação. Cliquei de novo, desaparecem. Então esse botão é capaz de exibir ou ocultar essas marcas de formatação. Mas a prova também pode sugerir que esse botão é capaz de exibir ou ocultar o que chamamos de caracteres não imprimíveis. E está certo, porque são caracteres que aparecem na tela, as ditas marcas de formatação, mas que não aparecem na impressão do documento. Por isso chamamos aí de caracteres não imprimíveis também, né? Perfeito. Mais um botão que acabamos vendo aí. Vou deletar todo esse texto agora, porque nós vamos falar sobre tabelas. É o nosso próximo assunto. Quando a gente começa a falar sobre tabelas, até vou puxar um pouquinho adiante aqui,
tem um botão chamado Inserir Tabela aqui na barra de ferramentas. Esse botão Inserir Tabela tem como sua tecla de atalho o Ctrl mais F12. Observe então, Inserir Tabela, Ctrl mais F12. Mas é importante saber que nós também temos um menu dentro do LibreOffice Writer chamado Tabela. E nesse menu nós também temos a opção Inserir Tabela, está lá mesmo a tecla de atalho Ctrl F12. Então eu posso usar tanto o botão da barra de ferramentas para inserir tabela, como também podemos escolher o próprio menu Tabela, que lá ele tem a opção Inserir Tabela. E a tecla de atalho, não esquece mais, Ctrl F12. Bem, agora vamos inserir uma tabela para trabalhar com alguns requisitos em cima dela. Eu vou clicar aqui direto no botão e aí ele mostra um painel. Nesse painel eu posso utilizar o mouse para descrever a quantidade de linhas e colunas que eu desejo nessa minha tabela. Então vou botar aqui 6x4, que são 6 colunas por 4 linhas. Cliquei. E aí percebe que automaticamente agora ele inseriu uma tabela no meu documento contendo de fato 6 colunas e 4 linhas como eu escolhi. Eu vou mostrar algumas coisas importantes sobre as tabelas para vocês. Primeira coisa, eu vou digitar aqui uns determinados valores numéricos, 4, 6 e 7. E agora, uma coisa muito importante. Quando nós inserimos uma tabela dentro de um documento do LibreOffice Writer, é possível sim, dentro das tabelas, inserir fórmulas e funções. Exemplo prático. Vamos clicar aqui no menu Tabela e clicando no menu Tabela, vocês vão encontrar aqui a opção Fórmula. Vou mostrar para vocês. Ó. Então deixa eu só deslocar um pouquinho aqui o documento para que vocês enxerguem bem isso. Ó, cliquei aqui no menu Tabela. Mais abaixo aqui nós vamos encontrar a opção chamada Fórmula, da tecla de atalho F2. Quando eu clico nessa opção chamada Fórmula, e é o que eu vou fazer agora, automaticamente, pessoal, ele abre uma barra de fórmulas aqui em cima. Deixa eu mostrar para vocês mais ampliado para que vocês possam enxergar bem. Então acabou de aparecer aqui uma barra de fórmulas. Aqui bem ampliado, aí não vai ficar dúvida para que vocês possam perceber. Tá aqui. Essa barra de fórmulas me permite clicar nesse botão chamado Funções e escolher alguma função para usar dentro dessa tabela. Eu vou escolher aqui a função soma, mas poderia escolher outras funções como função para arredondar, para porcentagem, para raiz quadrada, para potência. Poderia usar operadores, poderia usar funções estatísticas como a função média, a função mínima, a função máximo, entre outras funções como seno, cosseno e tangente que eu poderia escolher. Mas eu vou escolher aqui uma função bem básica, a função chamada soma. Quando eu clico aqui na função soma, automaticamente ele coloca aqui na barra de fórmulas a função sum, que é o nome em inglês para a função soma. E aí basta agora selecionar as células que eu desejo somar, eu vou clicar para selecionar essas 4 células, que automaticamente ele constrói a função soma, que na verdade em inglês se chama sum. E agora então basta clicar no botão para aplicar essa fórmula, ou simplesmente para cancelar e não aplicar a fórmula. Eu vou clicar nessa setinha para aplicar a fórmula. Cliquei. E ali apareceu então agora automaticamente o resultado 17, que é justamente o resultado da soma dos valores 4, 6 e 7, que a gente acabou de operar. Então se alguma prova sugerir, se é possível, utilizando aí o nosso menu tabela, escolher a opção fórmula para inserir fórmulas e funções dentro de uma tabela, inclusive acabamos de fazer ali a chamada função soma, isso dentro de tabelas, né? Bem, um outro ponto importante, deixa eu até remover um pouquinho agora aqui alguns dados dessa tabela. Outro ponto importante é que nós também podemos realizar algumas operações através da tabela. Algumas dicas que eu acho bem legal a gente saber para a prova é que se o usuário pressionar a tecla Tab do teclado, e eu vou fazer isso agora, observa, Tab, 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 Tab. Cada vez que eu pressiono a tecla Tab no teclado dentro de uma tabela, ele vai para a próxima célula. Observa, Tab, Tab, Tab significa a próxima célula. E se eu fizer uso do Shift Tab, Shift Tab, Shift Tab é célula anterior. Então, dentro de uma célula da tabela, Tab é próxima célula e Shift Tab é célula anterior, ok? Bem, agora eu vou mostrar uma outra operação. Vamos imaginar o seguinte, eu vou selecionar agora essas 4 células dessa tabela, ok? E eu vou querer fazer alguma operação aqui. Que operação é essa? Vamos digitar primeiro alguns valores ali só para experimentar. Vou botar aqui o 3 e vamos botar o valor 4, aqui o valor 5 e aqui o valor 6. Botei ali 4 valores.
Vou selecionar essas 4 células. E aí vem uma questão de prova e pergunta se é possível mesclar as células, se é possível transformar estas várias células em uma. E é. Nós clicamos aqui no menu Tabela. Dentro do menu Tabela nós vamos encontrar uma opção chamada Mesclar Células, que serve justamente para transformar várias células selecionadas em uma. Então agora quando eu clicar aqui no botão, no menu Tabela, na opção Mesclar Células, percebe que ele transformou aquelas 4 células em uma, onde consta os valores que eu havia digitado, 3, 4, 5 e 6. Então sim, nós podemos transformar várias células em uma com o comando Mesclar Células. Pois bem, eu vou voltar aqui para desfazer as operações que a gente tinha feito, voltando à nossa tabela de novo zeradinha. Outra dica importante sobre as tabelas é que o usuário a qualquer momento ele pode fazer a operação contrária, ele pode dividir as células. Então quando eu clico aqui no menu Tabela, é possível clicar aqui na opção Dividir Células e quando eu clico aqui, eu posso escolher quantas divisões eu desejo fazer. E se essas divisões serão horizontalmente, verticalmente ou ainda em proporções iguais. Vamos supor que eu vou escolher aqui dividir verticalmente e vamos escolher aqui 4. 4, dividir a célula em 4 verticalmente, eu vou confirmar. Percebe que aquela minha única célula agora se transformou em 4, ó. Essa única célula que eu tinha, agora eu tenho ali 4 células dentro de uma. Isso porque, se o comando mesclar transforma várias células em uma, o comando dividir, ele divide a célula em várias. Eu posso transformar uma em várias. Aí é o comando dividir células, certo? Eu vou desfazer a operação, porque a gente também pode, a qualquer momento, se desejar, dividir a própria tabela. Se o usuário clicar aqui no menu Tabela e escolher a opção Dividir Tabela, aí ele vai dividir a própria tabela. E ele ainda pergunta se essa divisão eu vou copiar o título, se não, se eu vou deixar sem título e assim por diante. E aí eu fiz a divisão daquela tabela em 2. Então, além disso, eu ainda posso dividir a tabela, onde ele pegou uma tabela e dividiu em 2 tabelas acima da posição do cursor que eu me encontrava. Vou desfazer para voltar ao estado anterior à minha tabela. Agora eu vou falar um pouquinho também sobre outro recurso que nós temos aqui no menu Tabela. Deixa eu mostrar para vocês aí na prática. Aqui, opa, deixa eu só retirar aqui, para que vocês possam enxergar. De novo, aqui no menu Tabela, deixa eu mostrar. Aí, agora sim, nós temos uma opção que nos permite converter uma tabela em texto ou ainda converter um texto em tabela. Vocês vão perceber que aqui no menu Tabela nós temos essa opção Converter mais abaixo. E essa opção Converter vai me permitir tanto converter um texto em tabela, como também converter uma tabela em texto. Nós vamos fazer as 2 opções para perceber aí na prática, certo? Então eu vou ampliar de novo a imagem para vocês enxergarem melhor. E agora eu vou digitar alguns textos aqui na minha tabela. Vamos colocar aqui aulas, vamos colocar aqui cursos, vamos colocar mouse e vamos colocar aqui teste. Agora eu queria converter essa minha tabela, toda ela, em texto. Então o que eu vou fazer? Eu primeiro vou selecionar toda a tabela. Depois de fazer isso, eu vou clicar aqui no menu Tabela. Aí depois de clicar no menu Tabela, eu vou escolher aqui embaixo a opção chamada Converter. E aí, como eu tenho uma tabela que eu quero converter ela em texto, eu vou escolher a opção Converter de tabela para texto. E aí, quando eu clico aqui Converter de tabela para texto, vai aparecer aqui quais vão ser os parâmetros que eu vou usar para essa conversão. Se eu vou usar para essa conversão aqui tabulação, ponto e vírgula, parágrafo ou outro caractere qualquer para fazer a conversão. Vou mostrar aqui para vocês ampliado a imagem. Olha lá. Então, quando eu peço para converter a tabela em texto, eu posso converter por marcas de tabulação, por ponto e vírgula, por parágrafo ou por outro caractere. Eu vou escolher por parágrafo e vou confirmar. Observa o que acontece. Aulas, curso, vou ampliar aqui para vocês enxergarem melhor a imagem. Só um minutinho aqui. Olha lá, agora eu vou ampliar. Percebe que aulas, cursos, mouse e teste foram transformados automaticamente de tabela para texto. Porque a gente pode fazer essa operação, converter uma tabela em texto. Aí sai a tabela e fica só o texto de acordo com a minha necessidade. Mas como eu prometi para vocês, eu vou fazer as 2 operações aqui. Agora eu vou imaginar que aqui embaixo, um pouquinho mais abaixo ali, eu vou ter outros textos. Ó. Vamos botar agora fora da tabela, eu vou botar o texto aulas, vamos botar o texto curso, vamos botar o texto mouse e o texto impressora. E agora eu quero converter esse texto em tabela.
Agora eu vou selecionar esse texto, novamente vou clicar aqui no menu tabela do LibreOffice Writer e vou escolher a opção converter de novo, só que agora de texto para tabela. Quando eu faço isso, automaticamente aparece uma caixa de diálogo perguntando como eu vou fazer essa conversão do texto em tabela. Se é por marcas de tabulação, de parágrafo, eu vou escolher aqui por marcas de parágrafo. E ele ainda pede se eu quero algumas opções, como por exemplo, borda, se eu quero aplicar título. Bem, eu vou deixar exatamente como está aqui e vou simplesmente confirmar com o OK. Quando eu faço isso, percebe que ele converteu aquele meu texto em tabela. Então a gente pode tanto converter a tabela em texto, se a prova sugerir, mas também podemos converter o texto em tabela. As duas operações que fizemos, a tabela em texto ou o texto em tabela. Bem, pessoal, na próxima aula nós continuamos com mais informações importantes aqui sobre o nosso LibreOffice Writer. Espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!